Boa tarde, meu nome é Iris Silva, eu sou aluna do Moré André Rosa e vim aqui para gravar esse vídeo para passar meu depoimento sobre o mapa, né? O mapa que ele fez para mim, e eu descobri muitas coisas maravilhosas, muitas coisas que bateram, né? Muitas coisas que eu não entendia, não compreendia, e acabei tirando dúvida e consegui compreender. E realmente fantástico, fantástico. Mas o que mais me surpreende é com as coisas que vem acontecendo na minha vida, né? Em relação a minha família, minha vida passada, as coisas que eu ficava vai e volta e tudo mais. E eu estou muito feliz por ser aluna dele, porque eu estou estudando coisas que é muito sério, é muito profundo você estudar, você... Kabbalah é fantástico, fantástico. Então, eu espero que vocês curtem, compartilhem, e vale a pena você entrar, né? Estudar, aprender mais, e, enfim, muito profundo. Vou ver se ficou bonito. Muitas pessoas me perguntam, afinal, quem de fato era Jesus? Para responder essa pergunta, quero analisar duas passagens interessantes no Taná, na Bíblia hebraica. Uma delas, muito conhecida no livro de Devarim, e outra já não tão conhecida no profeta Zacarias. Vamos começar com o texto de Devarim, na Parashá Re'ê, capítulo 13, 2 e 6 da Torá, no Devarim 13, 2 e 6, ao 6. Quando se levantar no meio de ti um profeta, sonhador, e te der um sinal ou um milagre, e vier, não é, o sinal ou o milagre de que te falou e te disser, vamos após outros deuses, não conheceste e sirvamos. Não obedecereis a palavra daquele profeta ou daquele sonhador, porque o Eterno, vosso Deus, está experimentando para saber se amais ao Eterno de todo o vosso coração e de toda a sua alma. Após o Eterno, vosso Deus, andareis, a ele temereis, e seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e nele vos unireis. E esse profeta ou esse sonhador será morto porque falou perversão em nome do Eterno, que vos tirou da terra do Egito, que vos redimiu da casa dos escravos para desviar do caminho que vos ordenou o Eterno, vosso Deus, para andar nele, e eliminarás o mal do meio de ti. No texto acima, vemos que Hashem, né, pretende testar nosso amor e fidelidade, enviando falsos profetas em nosso meio. Alguém que apareceria apresentando sinais, milagres, e tentaria dessa forma comprar nossa fidelidade e validar a sua mensagem. Com esse teste, Deus saberia se nosso relacionamento com ele é fundamentado em amor ou interesses de milagres. Será que em momentos de grande dificuldade deixaremos de guardar os mandamentos da Torá em troca de uma rápida e fácil solução? A verdadeira intenção desse profeta está clara: desviar os judeus da Torá e levá-lo atrás de uma nova mensagem. Sempre que eu leio esse trecho, me vem em mente uma passagem do Novo Testamento. Essa história está escrita no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 2 ao 15.
Um dos mais importantes personagens do Novo Testamento se chama João Batista. Uma pessoa carismática, atraiu seguidores e ficou conhecido por chamar as pessoas para se arrependerem de seus pecados e retornarem para Hashem. Jesus declara que João Batista é Eliyahu Hanavi, Elias, nosso tão esperado profeta que, de acordo com o profeta Malaquias 3:23, vem anunciar a chegada do Mashiach. Por circunstâncias descritas no livro, foi preso e do cárcere ouviu falar de Jesus. Ele então envia seus discípulos para perguntar: é tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? E Jesus, respondendo, disse: ide anunciar a João as coisas que vocês estão vendo. Veja, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Antes de mais nada, se João Batista é Elias Hanavi, ele não precisa perguntar se Jesus é o Messias. Disso vamos falar mais tarde. Agora vamos ao que importa. Qual a resposta que ele envia a João Batista? Milagres estão sendo realizados, o evangelho e sua mensagem anunciada. Vamos analisar a mensagem, o que ele estava anunciando. Em uma discussão com os judeus, ele afirma: não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminar, mais do que que sai dentro dele. Isso é que contamina o homem. Inclusive, sem querer, a gente falou isso, né, um pouquinho atrás. E concluiu no verso 19: assim considerou ele puro todos os alimentos, e o evangelho contraria os mandamentos da Torá, que mostram comer alimentos proibidos são uma abominação para a nossa alma. Esses versos têm sido como base para os seguidores de Jesus defenderem o fato de não precisarem mais guardar as leis de Kashrut, né, em relação ao judeu. Além disso, Jesus declara ser o único caminho para um relacionamento com Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Alegando dessa maneira que o único caminho para servir a Deus vinha através dele, e não dos mandamentos da Torá. Outro acontecimento se deu quando, durante uma tempestade em alto mar, seus discípulos estavam em um barco, viram Jesus andando sobre as águas. Quando ele entra no barco, a tempestade para, e veja como os discípulos reagiram. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo verdadeiramente o Filho de Deus. Isso é Mateus 13:33. Os discípulos acharam que, por causa do milagre, ensinar Jesus deveria ser adorado, e o mesmo permite que o façam. Ele aceita a adoração. Em outro momento, quando é discursado para as pessoas à sua volta, ele disse, falou-lhes, pois Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, nem terá, mas terá a luz da vida. João 8:12. Mas será que Deus concordou com isso? Não. De acordo com a Bíblia, no livro do Provérbios 6:23 está escrito que mitzvah vetorá or, porque o mandamento é uma lâmpada e a Torá é a luz. Na primeira passagem, lemos a Torá, deixa claro: após o Eterno, vosso Deus andareis, a ele temereis, seus mandamentos guardarei, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos unireis. E a Deus somente devemos seguir, adorar e servir. Isso é a nossa vida, e a Torá, o seu caminho prescrito. Esses são alguns, entre muitos outros ensinamentos de Jesus, que nos levam a ter que ele era o sonhador anunciado na Torá. E isso está codificado na Torá. Depois eu mostro isso para vocês. Não agora, exatamente, mas daqui a alguns dias. Sua capacidade de realizar milagre foi dada, no versículo 3, para testar nossa fidelidade a Deus. Prova maior é o fato de que, como resultado dos seus ensinamentos, hoje observamos uma comunidade que segue um Deus que é uma trindade, que não conhecemos e que certamente não é o Deus de Israel. Além disso, devemos nos perguntar onde foram parar os judeus que seguiram Jesus durante todos esses anos. Mas não é só isso. O Taná ainda continua a nos levar a um evento futuro, onde Jesus aparecerá novamente. Isso mesmo, Jesus vai voltar, mas veja o contexto. O profeta Zacarias, traz uma profecia que tem deixado muitos cristãos de cabelo em pé e causado alterações nas traduções como forma de desviar o contexto. O profeta anuncia que no fim do tempo, quando o Mashiach vier, os falsos profetas serão colocados em julgamento. Nessa hora, muitos deles
tentarão se desviar e negar acusações. O mais interessante é que o profeta destaca um deles dizendo, veja, exatamente aqui no texto, né, diz o seguinte, não vou ler em hebraico, mas vou ler em português. E acontecerá naquele dia que profetas se envergonharão, cada um da sua visão, a qual profetizaram, e não mais se vestirão de manto de pele para enganarem. Mas ele dirá, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. E alguém perguntará, que feridas são essas na sua mão? Ele dirá, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias 13:14. 3:4, perdão, ao 6. Veja, então ele mostrará as mãos, ó, falando, ó, as mãos furadas, a gente só tem uma, não é? De toda a história, a questão da mão furada é essa aqui, né? Então, veja, ele mostrará as mãos feridas, e essas são as suas mãos, ele dirá, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Em uma conversa com um missionário, ele abre a sua Bíblia, mostra essa passagem e me pergunta, quem teve as suas mãos feridas na casa dos seus supostos amigos? Sua alegação correta se referia a Jesus, tendo as suas mãos pregadas na cruz como resultado de uma traição dos seus amigos, que eram, né, os judeus, ou Judas. Pedi para ele ler o capítulo no começo, e bastou alguns segundos para seus olhos se arregalarem e começarem a engasgar. Um erro muito comum entre os cristãos é pegar versos e isolarem do contexto, e muitas vezes um tiro no pé. Como resultado disso, hoje muitas traduções cristãs têm buscado atorar um detalhe de versos para os leitores não mais se associarem ao falso profeta que é Jesus. Veja, os católicos traduzem a Bíblia de Jerusalém nas edições paulinas. E ele lhe diz, que feridas são essas em teu peito? Mudaram, tá vendo? Ele responderá, aquelas que recebi na casa do meu amigo. Já no Evangelho, nas traduções da Bíblia de Nave, nova versão internacional, se alguém lhe perguntar que feridas são estas no seu corpo, ele responderá, eu fui ferido na casa dos meus amigos. Trocaram a mão para corpo e para peito. Depois ele continua aqui. Sua tentativa de mostrar que os falsos profetas faziam incisões no corpo enquanto profetizavam, veja, isso é natural em várias religiões, onde eles se automutilam, não é? Traduzindo da palavra iaderra, não é? Mãos, do hebraico. Então, essa palavra iaderra, que a gente tem aqui em cima, tá vendo? Que iaderra é mão, não é peito, e nem não é? De forma nenhuma, ela também não é outra coisa além disso, peito, ou quer dizer, Beim e Aderra, né? São mãos, no plural, Iad é a mão. Aí veja, então, ele continua aqui, que ele, né? Iaderra, mão do hebraico, como peito, o corpo, né? Eles traduzem e desviam a analogia óbvia, que apresenta outro contexto. O problema é que a palavra não pode ser interpretada como peito, nem como corpo. Mas quem vai perceber, certo? Quem vai ver isso, né? Todo mundo conhece a expressão, como Tomé tem que ver para crer. Tomé era um dos discípulos de Jesus, e essa expressão vem da história do Novo Testamento, no livro de João, logo depois da ressurreição de Jesus, ele aparece para os seus discípulos, mas Tomé não estava presente. Tomé, chamado de Dídimo, um dos 12, não estava com o discípulo quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos Senhor, mas vimos o Senhor. Mas ele lhe disse, quem disse Tomé, se eu não vi a marca de prego na sua mão, não colocarei o meu dedo onde estava o prego, e não puser a minha mão do seu lado, não crereis. João 20, 24, 25. Uma semana depois, Jesus aparece para Tomé, e Jesus disse para Tomé, coloque o seu dedo aqui e veja minhas mãos. Estenda a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. João 20, 27. Aí quer dizer, quebre a Torá porque eu ressuscitei. Né? E isso é proibido, porque milagres viriam. E porque eles trocam a Torá. Onde eles têm mãos, eles botam corpo ou peito. Veja, eles fizeram isso com toda a Torá, em todos os níveis possíveis. Esse texto que estamos estudando sai exatamente de onde nós buscamos judeus para o judaísmo.
É um texto desse site, é um estudo interessante, e a pergunta é, não é? Por que eles fizeram isso? Por que eles mudaram? Não só aqui, nesse contexto, veja, aqui era algo antagônico, porque, veja só, né, a pergunta, né, olha a pergunta que é feita aqui, e alguém perguntará que feridas são essas na tua mão? Dirá, essas são feridas que foi ferido na casa dos meus amigos, dos judeus. Por quê? Os judeus, eles têm a, a dose mais forte de Torá Taná contra essa entidade. Veja, que fazia milagres, curas, etc. Tanto é que Devarim 13, como a gente viu, sobre os mandamentos, que não era para se crer em milagre, não é? Veja, e ele afirma, né, que aqui, ó, no 4, acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão. Os profetas, cada um da sua visão, a qual profetizaram, e não mais vestirão manto de pele, né? Ou seja, de cordeiro, para enganarem. Mas ele dirá, não sou profeta, sou lavrador na terra, porque certo homem me ensinou a guardar o gado, desde a minha mocidade. Alguém perguntará, que feridas são essas nas suas mãos? Dirá, essas são feridas com que fui ferido nos meus amigos. Isso é o falso profeta. Zacarias 13, 4. E essa profecia de Zacariá, que vai até o capítulo 14, onde vai falar que naquele dia o nome do Eterno vai ser um só, e etc. Veja como que foi mexida as coisas. Gente, é impossível pegar a palavra iade, iaderra, mão, e trocar pela palavra peito ou corpo. Veja, então, e depois a coisa vai se metaforizar, vai ser colocada no Novo Testamento, no caso de Tomé. É importante vocês fazerem esses estudos. É importante vocês entenderem isso com profundidade, para que vocês tenham lógica para discutir. Mas aí existe um outro problema. Qual o problema? Eles não sabem ler hebraico.